Você sabe o que nós falamos no início e no fim da aula? Então preste atenção no Tira Dúvidas de hoje. Muito bem, pessoal, hoje eu vou falar para vocês de um tema que é muito importante e muitas pessoas têm muitas ideias errôneas a respeito do início e do fim da aula. Eu já falei num Tira Dúvidas passado a respeito do cumprimento, né? Existem muitas pessoas que por uma questão religiosa interpretam erroneamente que você não deve se curvar para outras pessoas que não sejam ao seu Deus. Mas o cumprimento que nós usamos da arte marcial, ele é uma tradição japonesa. E no Japão, aquela cultura religiosa não existia naquela época. Então, obviamente que você não está se abaixando para alguém. É uma forma de você cumprimentar aquela pessoa. Hoje eu vou dissecar para vocês as palavras que nós falamos no começo e no final da aula. Bem, a primeira palavra que o sensei fala, ele se vira e ele faz o primeiro cumprimento, que ele fala Ketsuke Soke ni rei. Então, Ketsuke em japonês quer dizer atenção. Então, Ketsuke, então Ketsuke, atenção. Soke ni, Soke quer dizer fundação, o fundador. Então, muitas pessoas acham que estão cumprimentando o senhor Ricardo Morgante, que é o fundador do Morgante Jiu-Jitsu. Mas, na verdade, quando nós nos abaixamos, nós estamos cumprimentando a fundação do Morgante Jiu-Jitsu. Então, nós estamos falando, obrigado por ter nascido o Morgante Jiu-Jitsu. Então, Ketsuke Soke ni rei. Rei, ni, é uma palavra de ligação que quer dizer dois. Ni, ichi, ni. O que é o dois? São as duas pessoas participantes. A fundação e as pessoas que estão cumprimentando. Então, Ketsuke, atenção. Soke ni rei. Rei quer dizer saudar, cumprimentar. Uma explicação muito interessante sobre isso é que se as pessoas estivessem cumprimentando a uma pessoa, os dojos todos deveriam ter a foto dessa pessoa e caso não tivessem, não poderia ter aula ou não poderia ter o cumprimento. Então não é isso que acontece. É óbvio que tem algumas academias que possuem a minha foto no dojo, mas em celebração à fundação do Morgante Jiu-Jitsu. Isso tem que ficar muito bem claro. Então, a primeira frase, Ketsuke Soke ni rei. Aí depois o sensei se vira para a turma e ele fala Sensei ni rei. Sensei é ele, né? O professor, honorável professor. Ni, de novo, dois, né? Sensei e os alunos. Rei quer dizer saudar. Então, vamos todos saudar ao professor. Mais uma vez, não é a figura do professor, aquela figura do nome do professor, o sensei fulano, e sim ao um professor, a existir o professor. Então, sensei nirei, saudar o professor, saudar aquela pessoa que faz a pedagogia acontecer. E cumprimentem-se. E depois ele fala, aí as pessoas todas cumprimentam a figura do sensei. E por último, ele fala Otaga ni rei. Otaga quer dizer todo mundo. Otaga ni, de novo, dois, né? Todos, rei. E todos se cumprimentam. Vamos todos nos cumprimentar. Então, com isso, as pessoas ficam em pé e começam a aula. O início e o fim da aula são da mesma forma. Ketsuke Soke ni rei. Depois, Sensei ni rei. Otaga ni rei. Casos específicos podem mudar o cumprimento. Por exemplo, quando nós temos um faixa marrom ou mais de uma faixas marrons. Nesse caso, depois que o sensei falar o Sensei ni rei,
O senpai, que é o faixa marrom, o veterano, ele possui um título, então a figura dele tem que ser cumprimentada também. Então ele vai falar senpai ni rei, e aí todos cumprimentam a figura de um veterano. E quando existir um mestre, em faixa vermelha e branca, haverá um cumprimento também para os mestres, na figura dos mestres, que é Shihan ni rei. Então aí fica Ketsuke, vira-se, né? Soke ni rei, depois vira Shihan ni rei, Sensei ni rei, Senpai ni rei e por fim Otaga ni rei. Essa seria a configuração completa. Bom, estando explicado o cumprimento, vale explicar um pouquinho aqui que não há caráter religioso no nosso cumprimento. Existem muitas pessoas que às vezes deixam até de treinar porque falam, olha, aquilo ali é uma religião para se cumprimentar. É óbvio que não é. Primeiro porque o Japão possui religiões bem específicas e bem conhecidas, como o shintoísmo e o budismo, né? E nós não fazemos parte nem do shintoísmo e nem do budismo. É claro que há resquícios de shintoísmo e de budismo em todo o Japão, inclusive nas formas de se cumprimentar. E nem por isso quer dizer que nós somos shintoístas ou estamos professando a religião shintoísta. Isso não acontece e não seria possível que a modalidade fosse esportiva se ela tivesse um caráter religioso. Portanto, esclarecendo isso para todos, não há nenhum caráter religioso em nenhum cumprimento sequer dentro do Morgante Jiu-Jitsu, tá certo? Portanto, podem, se você tem uma religião, se a sua religião não permite, ou se você tem alguma limitação com relação à religião, pode ficar despreocupado, você não estará infringindo nenhuma lei religiosa sua se você estiver praticando o Morgante Jiu-Jitsu. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por vocês estarem assistindo. Os vídeos estão bombando, graças a Deus, a cada vez mais pessoas assistindo, e o objetivo do Tira Dúvidas é realmente esse, é todo mundo que tem uma pequena dúvida, todo mundo que, eu acho que é assim, não ter mais o acho. Saber realmente como funciona, tá certo? Fiquem ligados nos nossos vídeos aqui e até mais. Um abraço!